Irmãos, a gente está refazendo os últimos dias de Jesus na terra, percorrido esses últimos dias de Jesus, com esses elementos que estão aqui, nesta mesa, que eu quero agradecer aqui, o trabalho, a dedicação, a inspiração do Davi, que está ali, a esposa dele viajou, mas representa também a Wanda, a Nádia, que tiveram esta ideia, Hoje você está vendo, além dos elementos que já tínhamos, estamos vendo a cruz, estamos vendo a coroa de espinhos, e estamos vendo aqui representado os pregos que perfuraram os pés e as mãos de Jesus. Nós começamos esta jornada falando sobre a unção em Betânia, simbolizada aqui neste jarro, quando Maria derrama aquele perfume e enxuga o perfume derramado em Jesus com os seus cabelos. Na semana passada nós vimos que Jesus preparou uma ceia e vimos os detalhes, como Jesus pediu para os discípulos encontrar a pessoa e ela dispor o lugar, ela fazer exatamente como os discípulos ouviram que Jesus havia solicitado. E hoje, nesse terceiro encontro, nesta terceira jornada, refazendo esses últimos dias de Jesus, que nos leva a refletir, que nos leva a buscar mais a Deus. Sabe, irmãos, esses 40 dias que culminará com o domingo de Páscoa, é intencional, é para a gente refletir, é para a gente ter atos de bondade e também arrepender, muitas vezes, de erros que nós, muitas vezes inconscientemente, fazemos. Então, é para isto que o Senhor está nos chamando a atenção. Veja, todos os anos o Senhor nos dá uma palavra, uma direção. Este ano o Senhor mostrou-nos que é o ano da restituição. E Ele nos deu a palavra de Joel, capítulo 2. Mas já por anos, o Senhor tem nos dado a estratégia de parar nesse período e refazer todo o caminho que Jesus fez, seus últimos dias, para a gente entender o amor dele por nós. Eu orei muito para que nesta manhã todos nós entendêssemos, conhecêssemos e experimentássemos o amor de Deus. A palavra em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não o mundo sistema, mas a sua criação. E Ele amou de uma tal maneira que Ele deu, Ele entregou o seu Filho. Porque nos elementos que estão aqui nesta mesa, hoje eu quero falar de dois deles. Eu quero falar do pão, que representa o corpo de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, o pão que é o alimento para o nosso espírito,
É isto que simboliza, aqui são símbolos, que Jesus fez questão de, naquela ceia, trazer à memória. Por isso, nós cristãos, todos os meses, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia, porque Jesus disse: façam isso em memória de mim. Comam do pão, bebam do suco de uva, que representa o meu sangue, em minha memória. Então veja quantos símbolos nós temos à mesa. Eu ouvi testemunhos de como foi poderoso a gente entender sobre a importância de estar à mesa. E estar à mesa com pessoas, com famílias e com convidados. Foi o que ouvimos no domingo. Aqui nós temos o pão, nós temos o trigo que produz o pão, nós temos a uva que nos tempos de Jesus, e até em alguns lugares, ainda hoje, chamado lagar, que nada mais é do que um tanque, aonde se pisa, se espreme e transforma a fruta em suco ou vinho. Nós precisamos entender esse significado, essa simbologia. Mas tudo isso, irmãos, só será possível você e eu percorrermos essa jornada, entender se você, ouça isto, entender e provar o amor de Deus na sua vida. Se você não for capaz de entender e provar o amor de Deus, dificilmente esses símbolos que estão representados aqui nesta mesa, você terá experiências. Dificilmente você crescerá na fé, terá uma espiritualidade que evolui. Por isso eu quero iniciar esta manhã falando sobre algo que eu creio que precisa ser dito para você. E o que você precisa ouvir é que você é muito amado. Você pode não se sentir amado, você pode não ter sido amado, mas eu venho nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer que você é um amado de Deus. E que Deus te ama incondicionalmente. Independe de quem você é, de quem você foi, e do que você será no futuro. O amor de Deus é linear, é incondicional. Você entende essa linguagem que eu estou falando? Porque por falta de conhecer e provar o amor de Deus, Jane, a maioria das pessoas vivem e passam pela vida frustradas, adoecidas, sem alegria. Mas nesta manhã e nesta comunidade, eu creio que o Senhor está revolucionando. Eu creio que o Senhor está mostrando para nós que Ele nos ama. Ele nos ama mesmo quando nós sofremos. Ele nos ama mesmo quando você passa por lutas, pressões, dificuldades. O amor dele não está apenas quando você se sente feliz,
Eu me lembro do período em que, por duas experiências traumáticas, difícil demais, nós perdemos 2 bebês depois da minha filha. Foi doído, mas isso não tirou a nossa alegria, mesmo no sofrimento, porque ouvíamos e víamos o amor de Deus. Nós vimos o amor de Deus por mim, pela Nádia, quando liguei, naquela época não existia celular, liguei para o meu líder de célula, que morava em Itaquera. Ele não morava onde eu moro, no Tatuapé. E ele com a sua esposa, às 3 horas da manhã, sai da casa dele e vem amanhecer na minha casa, cuidar, enxugar nossas lágrimas. Eu vi o amor de Deus muitas vezes na minha vida. E eu quero começar esta manhã dizendo, olhando nos seus olhos, que Deus te ama. Eu não conheço a sua história, eu não sei como você está se sentindo hoje, mas uma coisa eu sei, que o amor de Deus é eterno para cada um de nós. E baseado nisto que eu estou falando, eu quero propor que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Eu não vou ler todo o texto, porque são muitos versículos, mas eu vou pontuar aqui com você 5 princípios que eu julgo ser importante nesta manhã nós entendemos este simbolismo do pão e do sangue de Jesus. João capítulo 6. Mantenha aberta a sua Bíblia e me ouça. O pão que está naquela mesa, que representa o corpo de Cristo, e que desde sua preparação, nos tempos de Jesus e em todas as culturas, você vai encontrar o pão. Se você for em qualquer lugar do planeta, você vai se deparar com o pão. O pão exige o trigo, e o trigo, para ser transformado em um pão, ele precisa ser triturado. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos libertos. Éramos separados de Deus pelo pecado. E Jesus, então, que representa aqui o pão da vida, ele é moído, ele é submetido. Quando a gente viu pela primeira vez, anos atrás, aquele filme A Paixão de Cristo, com o Mel Gibson, teve cenas que a gente ficou em choque. Tamanho foi o sofrimento. Pois é, o amor de Deus é tão grande que foi capaz de entregar Jesus para sofrer por mim e por você, para morrer a minha e a sua morte, para poder produzir nele aquilo que faltava em nós. Faltava em nós a salvação, faltava em nós a vida eterna. Por isso a Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a sua boca,
você será salvo. Sabe, irmãos, as marcas que a gente vê no corpo de Cristo são as mesmas marcas que quando a gente olha para o pão e vê essas fissuras, quando quem o produz, quem o leva ao forno, leva por inteiro e faz aqueles riscos, aquelas fissuras. Isto representa as marcas que Cristo levou no seu corpo pelos nossos pecados. Oh, irmãos, é mais do que você comer um pedaço de pão e beber um suco de uva. Cada marca, cada vergão, cada arranhão, que você sabe muito bem que levou Jesus, eram as nossas marcas, seriam para nós. E o Pai permitiu que isso fosse feito para Ele. Quando eu entrei hoje aqui, e vi, né, nesta obra, estes pregos. Eu fui remetido a olhar as mãos do meu Senhor, que foi pregado, os pés do meu Senhor que foram pregados, as perfurações daquele pão, é o que Jesus sofreu. Ele foi perfurado na cruz. O pão ainda fala sobre ele ser levado a um forno para ser cozido. Ninguém come pão cru. Jesus foi à cruz. E Jesus sofreu por nós. Por isso, falar nesta manhã sobre esses dois símbolos faz muito sentido para o meu coração. Faz muito sentido para a minha vida. E eu aprendi 5 verdades que já tenha pregado e ministrado inúmeras vezes nesses mais de X anos. 5 delas eu quero deixar para você nesta manhã. Primeiro, o sacrifício de Jesus proporciona para mim e para você salvação eterna para todo aquele que crê em Jesus. Está aí na tela para você ler. Olha o que o texto diz para nós. Verso 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus afirma aqui, irmãos, que todos, diga todos, que o Pai der, Ele não perdeu nenhum e nunca vai perder nenhum. Jesus afirma que a missão dele aqui na terra não era fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. A vontade do Pai qual é? Qual é a vontade do Pai? É simples. A vontade do Pai é não perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. Obra da criação dele.
Efésios 2:10 diz que eu e você somos feitura. A Bíblia diz que esta palavra traduzida é um poema. Você e eu somos um poema de Deus. Então, o primeiro princípio relacionado a esse simbolismo do pão e do sangue é que você pode, em Jesus, ter a vida eterna. Sabe, irmãos, ninguém pensa na morte. Todos nós sabemos que morreremos, mas nós não queremos que tenhamos uma morte sofrível. Ninguém gostaria disso. Mas nós temos uma certeza, que quando morrermos, estaremos na eternidade. Por isso é importante você confessar com a sua boca Jesus como Senhor. E crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E então você será salvo. Salvação se dá quando você crê em Jesus e o confessa com sua boca e com o seu coração. Número 2. Usando esse simbolismo do pão e do sangue, representado pelo suco de uva, o sacrifício de Jesus proporciona para mim e para você a remoção dos nossos pecados. No verso 47 de João 6, diz assim a Escritura: em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. O que Jesus está dizendo e ensinando nesta manhã é que você não precisa carregar culpa ou estar debaixo de condenação. Há muita gente ainda vivendo debaixo de condenação e de culpa, achando que errou e que seu erro é irreparável. Não! Você errou, nós erramos, mas Jesus nos salvou, nos curou, nos libertou e removeu isso de nós definitivamente. Ele diz que dos nossos pecados não se lembra mais. Se Ele não se lembra, por que nós temos que nos lembrar? Ou permitir que outros nos lembram? Não precisamos carregar a culpa. O sacrifício de Jesus na cruz nos limpou de todo o pecado. Se em algum momento, sabe, irmãos, eu tive um período da minha vida em que eu acreditei numa mentira, que o meu pecado era imperdoável, que não havia chance de Deus me perdoar, de eu ter comunhão com Deus, até o dia em que eu ouvi que eu fui perdoado, que eu fui perdoado dos meus pecados. O perdão é uma chave que destranca a amargura, algemas do ódio. É uma chave que quebra um conceito de que você não é querido, que você não é amado, de que as coisas não vão ser bem-sucedidas, porque você está debaixo da ira de Deus. Não! Você é amado e você já foi perdoado. Número 3. Terceiro princípio sobre o sacrifício de Jesus com a sua vida, seu corpo, representado pelo pão e o sangue. Verso 30 e 31. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Qual é a sua necessidade hoje?
Eu falei há pouco sobre um portal. Aqueles que creram vão entrar nesse lugar e vão ser supridos. Mas os que não creram, ou os que não creem, continuarão pedindo para o Senhor realizar milagres, como Ele fez no passado. Mas Hebreus 12 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então você pode, pelo sacrifício de Jesus, acessar milagres hoje. Ver coisas mudarem na sua vida hoje. Ter experiências sobrenatural hoje. Este exemplo que eu dei foi uma experiência que eu tive com a Nádia essa semana. De uma área da nossa vida, mais da minha do que da dela. E eu entrei por este lugar. E eu vi este mundo que existe. E eu fui neste lugar. E eu trouxe de volta para este mundo em que você está me vendo e me ouvindo hoje. E crendo de que Deus me deu. Isto é fé, irmãos. Nós precisamos andar neste nível de vida cristã. Fé para crer que Deus continua realizando milagres. Deus tem uma vida de milagres. Não olhe para o passado. Você pode ter sido derrotado no passado, mas não será no presente, e o seu futuro será um futuro de glória. Penúltimo, o sacrifício representado pelo corpo, no pão e no sangue, pelo suco de uva, é que você e eu podemos receber cura da nossa alma. Tenho falado para um grupo de pessoas aqui, uma vez por mês eu tenho me reunido com eles, e nós estamos tratando, chamamos isto de imersão, e estamos falando sobre a configuração do homem, corpo, alma e espírito, e estamos vendo que a alma, muitas vezes, ela precisa, não é que uma vez que você recebeu cura, nunca mais você precisará, pelo contrário, será para a vida toda. Momentos em que a nossa alma está triste, é só você perguntar para Davi, um homem vencedor, um rei ungido, quando ele disse para a alma dele, porque estava abatida, ele mesmo deu ordem à alma dele, dizendo: espere em Deus, pois ainda eu o louvarei, eu viverei o melhor de Deus, que Ele tem prometido para a minha vida, eu não serei derrotado, eu não ficarei enfermo pela minha alma, eu viverei e viverei bem. O verso 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está apresentando aqui para mim e para você uma fonte suprema para crescermos espiritualmente. Você sabe o que acontece com a maioria de nós, irmãos? É que a gente desiste no meio do caminho. Quando Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar, chamado Mar da Galileia, que tem 11 quilômetros de extensão, e na quarta vigília, a primeira vigília das 6 às 9 da noite, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, quarta vigília das 3 às 6, portanto a Bíblia não explica em qual momento da quarta vigília apareceu
Pode ter sido às 3, às 3:30, às 4, às 4:30, às 5, às 5:30, mas eles estavam remando, o mar estava revolto, havia vento, e eles viram de longe e pareceu um fantasma, e Pedro olhou e disse: se és você, me manda ir ter com você. E eu sempre preguei, irmãos, a incredulidade de Pedro, mas eu nunca pude enxergar como eu enxerguei esta semana. Se Pedro andou, ele andou 2 vezes o sobrenatural. Ele foi e andou, mas ele voltou também sobre as águas. Isto é ser curado na sua alma, isso é você ter vida em abundância. É o que Jesus diz aqui: eu sou o pão. E aonde é que você recebe cura da alma? Aonde é que eu encontro cura para a minha alma? A não ser me alimentar do pão vivo que desce do céu. A gente quer cura, mas a gente não vai no lugar aonde tem cura. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta? 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 Quem come, quem bebe, quem se alimenta de mim, por mim viverá, terá cura para a alma. Quinto e último, o sacrifício do pão representado pelo corpo e o suco representado pelo sangue. Verso 48 e 50 diz que isto traz renovo para as nossas forças. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós vivemos uma época em que nunca se ouviu falar de pessoas exaustas, cansadas. Vivemos um tempo assim, irmãos. E olha o que a palavra diz para mim e para você, versos 48 a 50. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. O que é que Jesus está ensinando todos nós aqui? Ele ensina, irmãos, que há uma capacidade, diga capacidade, de se renovar e de se sustentar, que o mundo não pode dar. Mas tem um lugar que eu posso ser renovado, posso ser sustentado. Esse lugar tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Nas noites mais sombrias da minha vida, os momentos em que eu mais me abati, não foram telefonemas, não foram pessoas, tudo isso foi feito, mas onde eu fui sustentado e fui renovado, foi no pão vivo que desceu dos céus. Foi nele. Foi nele. É tão fato isso que eu estou dizendo que Jesus faz um convite a nós. Ele diz assim: vinde a mim, Mateus 11. Todos. Ele não diz alguns, ele diz todos. Todos quem? Todos que precisam ser renovados. Todos que precisam ser sustentados. Esta semana foi assim. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida, a minha e da Nádia, e dizem assim: ali está o biotipo de um casal sem problemas. Eles vivem no terceiro céu, com os anjos.
eu quero te fazer um convite. Venha andar comigo. Mas não andar aqui. Venha andar no dia a dia comigo. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu deito. Como diz a Raquel no seu cântico, né? Nas noites mal dormidas. Quantas noites eu e essa minha princesa mal dormidas, levantando, buscando resposta, buscando em Deus o sustento, o renovo. Sabe, irmãos, eu nunca fiz uma ligação para nenhum de vocês. Não porque eu seja melhor, mais orgulhoso, não. É porque eu sou humilde o suficiente para reconhecer que o Senhor está trabalhando na minha vida. E se está permitindo isto, é porque o trabalho dele não terminou. Viu? Talvez o Senhor esteja trabalhando em muitos de nós. E a gente por vezes faz a oração do milagre. Senhor, é para agora. E eu quero dizer para você uma coisa. Nenhuma oração o Senhor deixa de ouvir. Mas nem sempre Ele responde imediatamente. Isso não significa que Ele não te ama. Isso significa que não é o momento. Que Ele está moldando você. Está curando você. Está trazendo você para perto. Eu quero te convidar nesta manhã a entender este sacrifício, nesta jornada que nos vai levar até o domingo de Páscoa. A entender sobre o pão, que é o corpo de Jesus, e o sangue, que é representado pelo suco de uva. E levar você a entender coisas fundamentais no Evangelho. Primeiro, salvação. Salvação eterna. Remoção completa dos seus e dos meus pecados. Acessar, a hora que você quiser, os milagres de Deus. Receber cura profunda da sua alma. E viver renovado, dia após dia. Quantos querem isso na vida? Fique em pé. 5 princípios sobre o sacrifício de Jesus. Primeiro, salvação eterna para todo aquele que crê. Crê em Jesus. Perdão dos pecados. Acesso a milagres. Cura da alma. E renovo nas suas forças. Se nós precisamos disso nesta manhã, eu quero que você ponha as mãos sobre o seu coração. Diga, esta é a boa notícia do Evangelho. Você que está online, eu vou colocar um QR Code, porque esta mensagem pode ter sido ministrada também para você. E nós que estamos aqui já estamos entendendo o sacrifício de Jesus através do seu corpo e do seu sangue vertido. Por isso diga comigo, o Evangelho de Cristo é a boa notícia. Ele tomou o nosso lugar pela punição do pecado e Ele nos convida
para voltar ao seu coração e dizer: eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como quem cura, eu te recebo porque posso acessar os seus milagres, eu acesso o renovo, as minhas forças espirituais. Em Jesus eu tenho tudo isso. E se você tem tudo isso, você tem tudo, não te falta nada. Tudo que nós precisamos está numa pessoa, está em Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesta manhã.